Segunda Crônicas, capítulo 10. Discórdias e a divisão do reino. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca. Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: Voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado, e os questionou: Como aconselhais que eu proceda com o pedido deste povo? E os sábios lhe sugeriram: Se fores bondoso para com esse povo e lhe agradais e lhes disseres boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que havia crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: Que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: Ora, a este povo que te disse: Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho, eis o que responderás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei. Voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo segundo o parecer dos seus amigos de infância: Meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes. Eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: Que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Roboão enviou Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia, a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Segunda Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe a guerra entre irmãos. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens treinados para a guerra, das tribos de Judá e de Benjamim, para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, veio a palavra de Yahvé, o Senhor, a Semaías, homem de Deus, exclamando: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: Não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades de Judá são fortificadas. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim.
Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Sacerdotes e levitas vêm para Judá. Os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios, porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos haviam rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Javé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear os seus próprios sacerdotes a fim de trabalharem em seus altares idólatras e para servir as imagens dos ídolos que havia construído em forma de bodes e bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Javé, o Senhor, Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos a Javé, ao Deus dos seus antepassados. Assim, fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família do rei Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiail deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia e inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimento e provisões, e também lhes arranjou muitas esposas. 2 Crônicas, capítulo 12. O rei do Egito ataca a tribo de Judá. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Javé, e todo Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Por eles terem transgredido contra Javé, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito, líbios, suquitas e cuxitas, isto é, etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhe comunicou: Assim diz Javé, o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: O Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías essa palavra do Senhor: Visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda na entrada do palácio real. Sempre que o rei ia à casa de Javé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala de guarda onde ficavam expostos. Como Roboão humilhou-se reconhecendo seu erro, a ira de Javé, o Senhor, afastou-se dele, e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. O governo do rei Roboão.
Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia, ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor.